Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Eu ajudo mulheres que possuem restrições ao glúten a voltarem a consumir ou a fazerem para suas famílias os pães, bolos e sobremesas que amam. E hoje é o nosso passo sétimo na criação de receitas sem glúten. Hoje nós definiremos o modo de preparo a ser utilizado para a produção do nosso bolo Red Velvet. Nos vídeos anteriores você aprendeu os fundamentos, os conceitos da confeitaria sem glúten, os principais ingredientes e as funções que agregam as receitas. Nós definimos também as quantidades dos ingredientes a serem utilizados na nossa receita sem glúten, nosso bolo Red Velvet, no vídeo anterior. Então, se você perdeu quaisquer desses vídeos, você precisa assisti-los para que você tenha uma sequência lógica para você se tornar capaz então de criar as suas próprias receitas sem glúten. Se você não assistiu a algum desses vídeos, eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo aqui. Então você pausa esse aqui, vai lá, assiste os anteriores, depois retorna aqui para nós darmos continuidade, tudo bem? Então vamos falar sobre os modos de preparos. Nós temos 4 métodos de misturas de ingredientes, classicamente. O método espumoso, o método cremoso reverso e o método por adição ou método direto. O método espumoso, ele consiste em bater as claras ou os ovos inteiros na batedeira para incorporar uma alta quantidade de ar. Os bolos feitos por esse método são bolos não levedados, ou seja, eles não levam fermento químico, nenhum agente de fermentação na receita. Eles crescem basicamente através da fermentação mecânica, através da incorporação de ar na massa. Então, por isso que nós batemos ou as claras em neve ou os ovos inteiros até incorporar uma alta quantidade de oxigênio que vai permitir que o bolo cresça dentro do forno, tudo bem? Então, exemplos de bolos feitos por esse método: o bolo genovês, o bolo pão de ló e o bolo de anjo. São bolos com massas mais leves e mais delicadas, que para serem recheados deve ser utilizado recheios mais leves e mais cremosos por conta dessa delicadeza da massa, tudo bem? O método cremoso, ele consiste em bater uma gordura com o açúcar na batedeira até formar um creme claro, um creme esbranquiçado. Esse método ele é utilizado para a produção de massas amanteigadas. Geralmente é utilizada a manteiga como gordura para a aplicação desse método. O método cremoso reverso ele é utilizado para receitas de alta proporção. E ele consiste em bater as farinhas com uma gordura na batedeira até formar uma farofa com uma textura arenosa e somente depois são incorporados os ovos e os líquidos, os demais líquidos da receita. Esse método, ele consiste nesse jeito de produção ao contrário, né? Porque ele é ao contrário do cremoso, que nós começamos com a farinha e com a gordura. Ele é dessa maneira por quê? Porque quando nós utilizamos a farinha de trigo, ela contém glúten e quanto mais ação mecânica tiver nessa farinha, mais glúten ela desenvolve. E para um bolo não é interessante porque quanto mais glúten desenvolvido, mais firme será a minha massa. Então, para bolos mais leves e macios, eu tenho que reduzir esse desenvolvimento do glúten de maneira que o meu bolo não fique tão firme. Então, esse método, ele atua da seguinte maneira: a gordura, quando eu bato ela com a farinha, ela vai encapsular as proteínas, encapsular o glúten, evitando que ele desenvolva na massa. Ele não é aplicado, esse método não é indicado para a produção sem glúten. Por quê? Nós não temos um glúten para desenvolver, então nós podemos bater as farinhas. E se a gente bater a gordura com a farinha, a gordura vai encapsular a farinha e impedindo que ela absorva os líquidos da receita. Então, o meu resultado final será ressecado. Por isso, ele não é indicado, porque a farinha sem glúten, ela precisa absorver os líquidos para que nós obtenhamos uma receita mais fofinha e mais macia. Se eu impeço que a farinha absorva os líquidos, então eu tenho uma receita mais ressecada. Por isso, esse método não é indicado para a confeitaria sem glúten, tudo bem? E o último método é o método por adição ou método direto, que consiste em adicionar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos e misturá-los. Então eu posso fazer esse método tanto à mão com o fouet, quanto na batedeira ou no liquidificador, mas é basicamente esse princípio: você vai misturar os ingredientes líquidos aos ingredientes secos, tudo bem? Então esse será o método escolhido para a produção do nosso bolo Red Velvet. Nós o faremos à mão, apenas com o fouet, e você vai perceber que o resultado final fica incrível, super macio, fofinho,
Cresce muito bem esse bolo e fica delicioso, tudo bem? Então, não perca os próximos vídeos, nós vamos executar a nossa receita criada no vídeo anterior e você vai ver como a textura dela fica incrível, tudo bem? Eu agradeço pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido mais sobre esses métodos e a partir disso você aplique na sua receita a depender do seu objetivo, tudo bem? A depender do que você busca como resultado final, você pode aplicar um ou outro método. Lembrando sempre que o método cremoso reverso não é indicado para produções sem glúten, justamente porque a gordura vai encapsular a farinha e nós não teremos um bolo tão macio quanto teríamos se não tivesse esse processo antes, tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe para que mais pessoas possam assisti-lo e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo!